Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos. Está no ar mais um programa Família Batista em Foco e hoje o tema é ética cristã. E nós estamos aqui com o pastor Alberto Fragoso, que é pastor da Igreja Batista do Jardim Valéria, é professor de teologia do Novo Testamento e professor de ética também. Ele é formado em filosofia, formado em direito, formado em teologia pela Universidade Metodista. Em direito, por qual instituição mesmo? Pela FIG Unimesp, aqui da Vila Rosália. Aqui em Guarulhos. E em direito... Não, direito pela FIG da Vila Rosália. E filosofia? E filosofia pela Universidade Federal do Estado de São Paulo. Pela Universidade Federal. Puxa vida, que benção, hein, rapaz? Não pode parar. Enquanto você é jovem, né? Qual a sua idade? Estou com 41, Luiz. 41. É casado com a Ana Cláudia, tem 2 filhos. Um é meu xará, Luiz Alberto. E a menina? A Noemi. Noemi com 3 anos. E o Luiz vai fazer ainda um mês. Agora, dia 15 de abril, completa um mês. Que legal. Alberto, é uma alegria, um prazer tê-lo aqui conosco. Esse programa aqui é da associação. E a gente preza por trazer os pastores e dar-nos uma contribuição do quadro teológico, do quadro eclesiástico do Brasil, do ponto de vista da cosmovisão batista, né? Vamos aos conceitos. O que o irmão entende como ética? Não é concílio, tá? Você está no outro programa que fez o concílio lá do César, mas não é concílio, mas como você vê a ética, conceitue a ética dentro dos muros eclesiásticos hoje? Olha, Luiz, ética, né, vulgarmente, ela é denominada, ela é conceituada no senso comum como um conjunto de regras e normas que fazem parte de uma determinada sociedade, de um grupo de pessoas. Agora, o que vale mesmo para nós como cristãos, né, é a ética cristã. Quais são os princípios morais que nós podemos extrair da palavra de Deus e aplicá-los em nossa vida como cristãos. Ok. Agora, hoje a gente se fala sobre ética, né, para a igreja, mas como você vê a ética da liderança? Haja vista que nós temos pastores e líderes não crentes, não vocacionados, secularizados e com tantos problemas. Como é que você vê isso, a ética cristã atual nas igrejas? Luiz, essa crise ética social que nós vivemos, né, ou estamos vivenciando, ela também passa pela igreja. A igreja não está imune dela. Eu costumo dizer lá na nossa comunidade que os nossos representantes políticos nada são do que um espelho daquilo que nós somos. Então, hoje, como diz Charles Colson, nós vivemos essa lobotomia moral também, né, no nosso círculo eclesiástico. Mas esse problema ético que afeta nossas igrejas vem do mundo secular ou vem de dentro do homem por uma natureza pecaminosa? As duas coisas, Luiz. Né? Nós, como seres humanos, criados, né, à imagem e semelhança do nosso Deus, somos herdeiros, né, do pecado. E também a nossa gênese, né, como o Brasil, desde o descobrimento do Brasil, e como isso se estendeu, nós também recebemos uma herança maldita acerca disso. Então, por isso que nós vivemos essa lobotomia moral, como diz Charles Colson. Né? A lobotomia é quando você fura ali parte do crânio para tentar remediar alguma coisa. E hoje vivemos essa esquizofrenia. Então, dentro da nossa própria igreja, nós temos problemas éticos a serem resolvidos. E, às vezes, nós entendemos que isso não é problema. E o problema está exatamente aí. Quando nós compramos um DVD pirata, e, às vezes, na nossa prateleira está repleto dele, os famosos gatos, sejam eles de energia elétrica, seja de TV por assinatura, seja, né, de água, qualquer tipo dele, é uma espécie de corrupção. Né? Quando nós andamos com o documento do nosso carro
né, que não está licenciado devidamente, não está em dia. Então, quer dizer, o problema, né, ele tem que ser resolvido a partir de mim e a partir de você. Se nós não resolvermos primeiro esse problema, né, que não só pelo fato de sermos pecadores, mas também, né, de como as coisas culturalmente se dão no nosso país, ele não for resolvido internamente comigo, e a palavra de Deus é que tem que prevalecer acerca disso, eu não vou ter um país melhor, não vou ter uma igreja melhor, eu não vou transmitir isso para os meus filhos. Mas você acha que essa aprovação que existe desse relativismo ético não é algo velado, não tem uma aprovação cultural de que isso não tem nada a ver, Sim. isso entra dentro das igrejas? Sim. Como você entende que nós devemos combater pregando isso? Como é que a gente tem que fazer? A pregação ainda é o melhor remédio, né? Paulo vai dizer a Timóteo que nós devemos pregar a palavra insta quer a tempo ou a fora de tempo. Aquilo que é errado para Deus, né, como foi nos tempos atrás, continua valendo para hoje. Não houve modificação quanto à questão da regra ética, da regra moral. Ela continua sendo a mesma na Bíblia, em todos os tempos. O problema é que nós nos adaptamos à questão da nossa cultura. E acabamos por entender que isso é certo porque todo mundo faz isso. Eu só vou tirar a minha carteira de habilitação se eu pagar o quebra. E quem falou isso? Será que essa verdadeiramente é a única via que eu tenho para tirar a minha carteira de habilitação? Será que não existe outro meio? E é por isso que existem, né, um número tão estrondoso de acidentes, porque a pessoa não está verdadeiramente habilitada para tal. Você acha que nós, como líderes e como igreja, nós temos responsabilidade quando uma igreja, por exemplo, não está dentro dos padrões legais, das exigências do município, do corpo de bombeiro, por laudo de funcionamento? Você acha que a gente acaba apregoando uma certa postura para os membros da igreja? Mas eu gostaria que nós falássemos sobre esse tema no próximo bloco. Nós já voltamos já com esse tema tão interessante que nós precisamos dar o devido valor. Estamos localizados no final da Rua Santa Rosa, em frente à Praça dos Cocos, paralela à Avenida do Estado, no Pátio do Pari. Temos estacionamento exclusivo e gratuito para vocês. Temos mais de 1000 produtos para você. Temos pimentas biquinho e malagueta. Temos cereais, granola, sucrilhos e aveia. Temos temperos, Ana Maria, Edu Guedes e vinagrete. Temos sementes, castanha do Pará, castanha de caju e macadâmia. Aproveitem do dia 23/4 ao dia 30/4, saldo Himalaia por apenas R$ 9,90. Preço imperdível. Vem que tem mais! Temos também nozes quebrada por apenas R$ 49,50 o quilo. Imperdível! Temos também o seca-barriga por apenas R$ 13,99, do dia 23/4 ao dia 30/4. Venha buscar o seu! Estamos aqui no Pátio do Pari, na loja Empório Pari. Venha nos conhecer. Não esqueça esse nome, hein? Empório Pari para você. Ok, nós estamos de volta com o programa Família Batista em Foco e nós estamos aqui entrevistando o professor pastor Alberto Fragoso, que é professor de ética, e a gente está tratando algumas questões, alguns problemas, né,
éticos dentro da igreja, vivido pela igreja, pelos próprios líderes. E nós falamos sobre essa postura inadequada da igreja. Será que a igreja, tendo uma postura inadequada, passa esses valores para os membros da igreja, quando ela mesma não segue uma ética cristã? Isso Sim. é possível, né? Sim. Claro, né? Plenamente possível, Luiz. Nós, como igreja também, nós temos a nossa responsabilidade civil. Nós contratamos um contador, para que ele faça todo o balancete da igreja, etc, etc. No entanto, nós temos que ter uma responsabilidade maior acerca de notas, como é que nós definimos e como é que nós caminhamos em relação às finanças de nossa igreja. As notas fiscais, quando a gente compra, é isso, né? Exatamente. Mas paga-se mais caro. Sim, mas vai fazer o quê? Está na lei. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não tem como ser diferente. Nós temos que seguir o script, o roteiro. Nós temos que ser obedientes às leis devidamente estabelecidas pelo governo nosso atual, ainda que nós não venhamos a concordar com ele em determinados assuntos. Agora, nós, quando fazemos isso, nós acabamos por passar um péssimo exemplo para as nossas ovelhas. Nós temos que ser pessoas, como diz as qualificações ali em 1 Timóteo, irrepreensível, como igreja também irrepreensível. A igreja ela tem que influenciar o mundo, transformar o mundo, como Paulo diz, por meio da renovação de vossa mente. Agora, a questão toda é quem está influenciando o quê? É a igreja que está influenciando o mundo por meio dos princípios éticos, os princípios morais que nós encontramos na palavra de Deus, ou nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja apenas com uma roupagem diferente. E aí, claro que nós entramos naquilo que você já tinha falado anteriormente, do relativismo ético, que tudo vai depender, basicamente, de uma interpretação pessoal de cada um. E como a pessoa interpreta, é aquilo que é válido. Não há uma interpretação uníssona, única, mas diversas interpretações acerca do texto, porque está relativizado com o indivíduo e não com o grupo. Okay. Agora, chega no momento em que o problema ético afeta, inclusive, a pregação da palavra de Deus. O problema, a ética, porque é muito mais fácil nós pregarmos o que é conveniente para a igreja do que a verdade, o que é verdade para a igreja. Então, quando a gente pega a verdade, nós somos éticos, complica até o nosso lado um pouco, né? Como é que você vê essa questão e esse problema? A questão toda reside em algo que é delicado para os pastores atuais. Qual seja, agradar a quem? Agradar a Deus por meio da fidelidade da sua palavra em forma de pregação, ou agradar ao ser humano, pregando aquilo que ele quer ouvir, não aquilo que ele precisa ouvir. A palavra de Deus, Luiz, ela vai sempre confrontar o ser humano. Ela vai sempre nos tirar da nossa zona de conforto. Ela sempre vai nos orientar sobre aquilo que eu devo fazer, o que eu devo deixar de fazer e aquilo que eu tenho que fazer, que é conforme aquilo que diz a palavra de Deus. E às vezes nós nos vemos nesse conflito. Quase sempre esse problema ético afeta a questão financeira da igreja. Claro. A partir do momento que eu estou pregando algo que vai de encontro a alguém que às vezes é generoso em suas ofertas, no seu dízimo na igreja, e a pessoa se sente incomodada com isso, provavelmente o primeiro passo que essa pessoa vem a dar é não contribuir com o dízimo e as ofertas que ele até então tinha contribuído. Então, você é professor de teologia, mas você também é professor de ética, mas é também professor de teologia. Nós vimos eu vi um pregador que ele disse, olha, você vai ser muito abençoado, vai conseguir honrar seus compromissos, sejam de aluguel ou de prestação de casa, se você separar um aluguel ou uma prestação e dar à igreja, dar como oferta ao Senhor. Então você vai depositar em determinada conta
E pela fé, se você fizer isso, você vai ser muito abençoado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, mas no próximo bloco a gente já volta já com essa questão financeira nas igrejas. Ok, nós voltamos então com esse tema. Esse tema, pastor Alberto, é empolgante. Porque quando a gente trata sério a questão da ética, a gente vê que não tem a ver só com os outros, tem a ver com a gente. Isso tem muito a ver. E essa fala do pastor que pede um valor de aluguel ou de uma prestação para que Deus possa abençoar e ele não vai ter mais problema com dinheiro para pagar o aluguel. Como você vê essa proposta, essa fala? Olha, Luiz, a gente hoje vive, né, sobre a égide, debaixo daquilo que é predominante nos círculos evangélicos, que é a teologia da prosperidade. E que ela vai ao encontro do sistema capitalista no qual nós vivemos. Né, que você é abençoado à medida daquilo que você dá, ou de como você dá. Você dá muito, você é muito abençoado. Você não dá nada, você não será abençoado. Claro que isso passa por um conceito completamente equivocado, né, do que é ser abençoado por Deus. Eu sou abençoado por Deus não é porque a minha saúde ela vive, né, ou ela está 100%. Eu sou abençoado por Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida, pelo cuidado que Ele tem tido com a minha família, né, pela sabedoria que Ele tem capacitado a mim, capacitado também a minha esposa, né, na educação dos nossos filhos. Eu sou abençoado por Deus porque eu entendo que se algo acontecer a mim nesse exato momento, eu gozarei de uma eternidade ao lado do Senhor. Que esse mundo aqui é muito passageiro e que não adianta, né, eu ficar juntando tesouros aqui neste mundo se eu não vou poder levar para a eternidade absolutamente nada disso. Uma vez eu vi um pastor de Brasília, ele fazia a seguinte proposta, que ia fazer a campanha do jovem rico na igreja dele. Né? Venha para cá, doe tudo que você tem aos pobres, né? E viva muito bem ao lado do Senhor. Ele falou que provavelmente essa campanha seria um fracasso, porque nos moldes capitalistas, né, o que vai ao encontro é a teologia da prosperidade, inegavelmente. Então é um conceito completamente equivocado. Não é o fato de você ser cristão que você não vai passar por uma crise séria de saúde ou por um problema de saúde que possa afetar a sua vida, a vida dos seus familiares. Não é o fato, né, de você ser cristão que nada, absolutamente nada vai dar errado na sua vida, não é isso. Não é o fato de você aceitar a Cristo que as coisas vão ir sempre na sua vida de vento a popa. Não, mas é a certeza que você tem de um dia, né, você ir morar na Jerusalém Celestial. E isso, para mim, é suficiente.
Entendi. Temos que saber viver na abundância e também na escassez. Com Paulo Cristo falou nós podemos naquele todas texto, as tudo coisas. posso naquele que fortalece, que diz respeito, esse texto é muito distorcido, né? Mas diz respeito às circunstâncias desfavoráveis, inclusive. Agora, sem querer ser profeta do caos, ao meu ver, essa questão ética, ela tende a piorar. Você vê isso? Ou você vê um bom presságio? Você acha que nós, como cristãos, podemos mudar essa realidade? Biblicamente falando, até entrando um pouquinho na questão escatológica, nós sabemos que as coisas elas não tendem a melhorar. Eu também sou um pessimista em relação a algumas coisas. Por isso que a gente vai de encontro e na contramão. Sim, sempre, né? Eu costumo dizer lá na minha igreja, seja o pintinho preto na caixa de pintinhos amarelos. Seja o diferente. Ande na contramão do mundo. Porque de nada vai adiantar e de nada haveremos de fazer a diferença se nós andarmos na mesma direção. Se nós absorvermos, né, esses conceitos culturais que são maléficos a qualquer sociedade e principalmente maléfico ao cristianismo. Nós temos que fazer a diferença. Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele vai dizer, né, do despojar-se e do revestir-se. Aquele que mentia, pare de mentir e passe a falar a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, mas passe a trabalhar e comer por meio do suor do seu rosto. E assim por diante. Nós temos que ser e prezar por uma postura irrepreensível dos membros de nossa igreja. A ética cristã vale a pena e vale muito a pena. O problema e a crise nessa lobotomia que nós estamos passando, essa extração do crânio, vamos extraindo uma parte do crânio ali, outra parte do crânio aqui, da qual nós vivemos hoje como cristão, se dá exatamente porque nós não temos mais parâmetros. Está escrito na Bíblia, mas aqueles que estão em nossa igreja, às vezes nem sabem o que está escrito na Bíblia. Então, essa ausência de parâmetros bíblicos faz com que a pessoa ande como manada. Se todo mundo faz, o que é que custa ou o que tem de mais se eu fizer também? Se todos praticam sexo antes do casamento, por que também eu não posso praticar? Eu não posso praticar porque a palavra de Deus diz que o sexo antes do casamento é para ser desfrutado no casamento e não no namoro, até porque nós não temos namoro bíblico para ter base bíblica para o namoro. Eu até postei no meu Facebook uma experiência interessante. Um professor, ele esteve na Noruega e ele viu a questão da integridade, onde as pessoas deixam as roupas na rua, as frutas, né? Então as pessoas se servem e entram na loja para pagar. Naturalmente, que quem quiser pegar e ir embora não haverá qualquer vigilância. E ele fez isso na universidade. Ele colocou um freezer com picolé, freezer, né? Com os picolés. Você viu, né? Um freezer com os picolés. E ele teve ali 2.500 picolés, onde a pessoa se servia, então colocava o dinheiro dentro da urna e pegava o seu picolé. Não tinha qualquer câmera de vigilância. E o saldo foi interessante, que apenas 50 sorvetes ficaram sem pagar. Ele escreveu como taxa de esquecimento. Né? 50 pessoas, de 2.500, um bom número, 2.400 ou 2.500 sorvetes vendidos, onde eles se serviam e pagavam. Será que daria certo se nós fizéssemos isso dentro da igreja? Essa questão do exercício da integridade? Como é que você vê isso? Olha, Luiz, o problema está exatamente aí. Em nós acharmos, né, que a taxa de esquecimento é pouco e nos conformarmos com ela. É 50 ainda. 2.450 picolés foram pagos ali ao valor de R$2. Porém, 50... Isso, R$2, 50 não foram. E nós estamos falando, Luiz, né, de uma universidade pública federal, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Isso foi instalado, né, nesse campus, dentro desse campus. Então, nós estamos tratando com universitários, que para uma universidade pública, a classe média desses alunos que ali estão, né, de classe média alta para lá. Eles não levaram o freezer embora, pelo menos? Não, deixaram lá. Mas veja, né, como é a nossa mentalidade.
Ah, mas tá bom. Né? Pagaram 2.450 picolés, 50... Não tá bom. Estaria bom, né, se ele deixasse 2.500 picolés e quando fosse ali na urna recolher o dinheiro, tivesse o valor de 2.500 ou sobrasse. Ou sobrasse. Né? Ou sobrasse. Mas é assim que a nossa sociedade pensa. E vivemos uma esquizofrenia também moral. Veja que esses dias eu estava no Carrefour, ali da Vila Rio. Chegou uma moça, uma promotora Vila de Rio vendas. Aqui em Guarulhos, tá, Guarulhos. gente? Uma promotora de vendas. Me abordou, estava esperando ali os 2 marmitex, né, que eu tinha comprado para levar para minha casa, em decorrência do pós-parto da minha esposa. E ela falou, olha, o senhor não pode me dar o cupom fiscal? Eu falei, mas por quê? Não, porque a empresa que eu estou trabalhando, que ela era promotora de venda de chocolate, você comprava um chocolate, um ovo de Páscoa dentro do Carrefour e você recebia outro de graça, se fosse da marca que essa promotora ali estava promovendo os produtos. Eu falei, mas por que você quer o cupom fiscal da comida? Porque eles fazem o ressarcimento do almoço. Eu falei, mas você não almoçou. Ela disse, mas é muito pouco o que eu ganho, né? O dia é muito pouco, é para complementar o meu dia, que é muito pouco. Então, só faltou ela chegar, né, vestir a camiseta da seleção brasileira, ir para a rua e gritar fora Dilma. Não estou fazendo aqui apologia para Dilma ou o contrário a Dilma Rousseff. Mas olha como nós agimos. Nós acabamos de cometer um ato de corrupção, né, e vamos lá para a rua para dizer que o outro é corrupto. Nós esquecemos de olhar para nós, mas olhamos demasiadamente para a vida do outro, porque essas coisas para nós, devido ao aspecto cultural, acaba sendo algo corriqueiro, que nós não devemos, né, dar importância. E nisso nós estamos vivendo uma crise muito grande. Então a mudança tem que começar em mim, começar no irmão, para depois sim nós termos, né, políticos éticos, né, com a conduta irrepreensível, líderes na igreja também com a conduta irrepreensível. Isso nos mostra que a melhor mensagem, ou uma das melhores mensagens a serem proclamadas do Evangelho é com a nossa própria vida. Com a nossa própria experiência, né? Como diz esse adágio dentro dos muros evangélicos, né? Você não precisa ser apenas íntegro, você precisa parecer íntegro com diz respeito à liderança. Pastor Alberto, é muito bom ouvi-lo, é gostoso ouvir esse assunto, isso diz respeito a nós. Nós precisamos aprender, e como definição da aprendizagem, que é a mudança de comportamento, mudar a nossa forma de pensar, a fim de que as pessoas vejam que nós somos de Jesus. Agradecemos a sua participação, que Deus abençoe sua vida, o seu ministério, e certamente outras vezes estaremos juntos para você trazer uma outra abordagem, talvez na área do direito, na área da teologia. Então, muito obrigado. Deus abençoe, Alberto. Amém, Luiz. Né? E fica como uma última mensagem o versículo bíblico, né, que ali está a essência da ética. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, por meio de um padrão ético e moral que nós extraímos da palavra de Deus. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Até terça-feira que vem, às 22 horas. Obrigado, Toshio. Obrigado, Luciene. Vocês estão nos ajudando. Estamos gravando aqui na Central. E louvo a Deus pela vida de vocês e por esse programa tão gostoso de fazer. Deus abençoe a todos.